Por qual motivo a sua audiência diz que ama o seu conteúdo, mas não compram na mesma proporção? Essa é uma boa pergunta. Fala, dificuldade para escolher nicho, avatar, também tem a ver com o que você falou hoje? Sim. O que acontece? Por que a gente não consegue escolher um nicho? Por que a gente não consegue escolher um avatar? Porque eu tenho medo de excluir. O que acontece? Como eu me sinto excluído, como eu me sinto que eu não faço parte daquele grupo, daquela família, sistemicamente falando, como eu me sinto deslocado, ou, por exemplo, quando eu era criança, e existe um momento da nossa vida que é chamado o momento do complexo de Édipo, quando a gente se apaixona pelo nosso pai do sexo oposto. Toda criança passa por isso. Quando nessa fase, esse pai do sexo oposto, de alguma forma, me desiludiu, não cumpriu com algo, ou não apareceu quando eu achei que ele aparecia, ou não fez algo que eu esperava que ele fizesse, eu me sinto excluído, eu me sinto trocado. E essa ferida fica aberta em mim. E aí o que acontece? Lá na frente, quando eu preciso tomar uma decisão de definir um nicho, de segmentar, de chegar num avatar mais específico, num público mais específico, eu não consigo, porque eu tenho medo de excluir. Eu tenho medo de eu limitar a quantidade de pessoas e eu não vender. Eu tenho medo dessas pessoas, por exemplo, eu poderia estar falando isso que eu estou falando para vocês aqui para qualquer negócio, em qualquer mercado. Só que se eu falo para qualquer negócio, em qualquer mercado, muitos de vocês não iam se conectar, porque vocês querem o digital, vocês não querem qualquer mercado. E aí o que ia acontecer? Algumas pessoas iam... de todo jeito eu ia excluir alguém, porque algumas pessoas não iam conectar. Só que muita gente não consegue. A pessoa fica com medo de segmentar e não ter resultado. Semana passada, eu estava fazendo uma análise de um lançamento e aí a pessoa falou assim, eu falei, cara, você tem que segmentar para mulher, porque o seu produto... Eu falei assim, o que você faz? Ela, não, eu ensino mulheres a ter poder, a entrar para política. Eu falei, legal. Ela, mas eu tenho um outro produto que homem também pode fazer. Eu falei, tá, beleza, mas dos seus produtos, quantos homem pode fazer? Ela, só esse. Eu, tá, e quantos por cento da sua audiência é homem? 10%. Falei assim, é sério que você quer sacrificar o seu resultado por causa de um produto onde homem pode ser que se interesse, enquanto a sua audiência majoritariamente é de mulher? Não faz sentido. Racionalmente falando, tecnicamente falando, não faz sentido. Só que o medo de excluir e não vender, porque na política a maioria é homem, né? E para aquele produto, como é um produto de política, ali ela excluiria uma boa parte. Mas, cara, ela não precisa de 50 mil alunos, ela precisa de poucos alunos. 100 alunos, 200 alunos, 300 alunos, eu não sei qual era a meta daquela, não lembro qual era a meta dela naquele momento. Mas eu sei que existem, se eu não me engano, mais de 5 mil mulheres na política hoje, dentro daquele problema. Então, ela vai levar um bom tempo para ter problema de não tem mais mulher com quem eu falar. Então, não faz sentido nesse momento ela não querer segmentar. Só que, emocionalmente, ela não queria excluir. Então, até o problema de definir o meu nicho, saber qual é o nicho que eu vou atuar, quem é o meu avatar, até isso tem a ver com o meu emocional. Outras pessoas querem fazer 4 nichos diferentes. Não, porque eu gosto de finanças, porque eu gosto de emagrecimento, porque eu gosto de longevidade, porque eu gosto de um monte de coisa. Alguém se identificou? Vana. Não, eu sei. Enquanto alguns acham tem pouca especialidade, a Vana, por exemplo, eu tô pegando no pé dela, porque a Vana, ela tem várias especialidades. E aí ela fica com essa dificuldade de escolher. Vana, a gente precisa trabalhar nesse ponto, que é o quê? Cara, eu tenho tanta possibilidade e aí eu não quero excluir, eu quero fazer tudo. Só que no fundo, dá para eu chegar em algo que fica sendo a minha mensagem central e eu trabalho no restante. Por exemplo, eu gosto de falar de marketing. Eu gosto de falar de desenvolvimento pessoal. Eu gosto das duas coisas. Só que eu gosto mais de desenvolvimento pessoal.
Eu podia falar só de desenvolvimento pessoal e eu vinha falando só de desenvolvimento pessoal, mas o meu público quer saber de marketing. Então a gente junta as duas coisas. Eu posso falar das duas coisas. Eu não preciso ter um canal para falar só de marketing, um lugar onde eu falo só de marketing, um lugar onde eu falo só de desenvolvimento pessoal. Mas a minha mensagem precisa estar alinhada. Eu não posso também sair falando de um monte de coisa aleatória que não resolve. Eu falo de uma mensagem central, conecto as pontas. Então, Vana, eu conecto a longevidade com o emagrecimento, com as finanças. Eu preciso conectar isso. Mas, por exemplo, eu conectei isso hoje aqui para você. Eu falei, cara, se você não tem, se você está bem sucedido e você não tem um corpo saudável, existe uma incongruência aí. Você está descontando no dinheiro um problema emocional. Agora, se você consegue alinhar as duas coisas, se você consegue ter equilíbrio, você ter um bom corpo, você ter dinheiro e você ter uma mente centrada, cara, você alcança, você vive muito. Você não vai viver, se você, não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta nada você ter saúde e não ter dinheiro. De qualquer forma, as duas coisas elas estão relacionadas ao que você acredita. Então a gente precisa ajustar isso. Por qual motivo a sua audiência diz que ama o seu conteúdo, mas não compram na mesma proporção? Isso é um fator muito importante. O que acontece? A gente sabe que existe a diferença. A gente tem dois personagens que a gente precisa ter. A gente tem o personagem do lançador, do marqueteiro, da pessoa que vende, do vendedor ali, e a gente tem o personagem do especialista. Às vezes nós somos os dois. Às vezes a gente tem um lançador e se a gente só segue script é de boa, é só seguir o script e tá tudo bem. Mas na maioria das vezes quem faz o nosso conteúdo somos nós como expert. E quando a gente está fazendo o conteúdo como expert, dependendo da forma como a gente ensina fora, as pessoas amam o nosso conteúdo, mas ela não desperta a necessidade de dar o passo adiante. Entende, Ana? Como ela não desperta a necessidade de dar o passo adiante, ela acaba não comprando na mesma proporção. Aí vem todas as objeções. Aí ela vai inventar aquilo que eu falei aqui, uma série de desculpas para justificar essa decisão emocional que ela não fez. Porque, no fundo, ela só compra se ela decidiu emocionalmente que aquilo ali ou vai resolver a dor dela ou vai gerar prazer para ela, vai alcançar um desejo. Tudo se resume a isso. Se ela não sentiu, se ela não comprou isso emocionalmente, se ela não entendeu dentro dela, no emocional dela, que o seu produto vai resolver esse problema, ela não compra. E aí ela vai buscar N justificativas racionais para aquela decisão emocional dela não ter comprado. Por que isso acontece? Porque provavelmente você tem medo de vender. Você tem medo de ser vendedora. Você tem medo das pessoas falarem que você só quer vender para elas. Faz sentido isso? Tem esse sentimento? Pois é. E aí esse sentimento, muitas vezes, faz que o seu conteúdo deixe a desejar no quesito despertar o desejo. Porque o despertar o desejo parece um discurso vendedor. Dependendo da forma como você fala. E de onde é que vem esse sentimento? Muitas vezes é até inconsciente. A vida inteira você deve ter escutado, deve ter visto pai, mãe, primo falando, nossa, que vendedor chato. Nossa, não aguento o vendedor. Nossa, você entra na loja, né, e vem aquela pessoa no seu pé, nossa, esse cara só quer me vender. E aí, todo esse padrão de crenças vai fazendo com que eu tenha medo de vender, ou que, às vezes, até inconscientemente, por exemplo, eu particularmente nunca tive problema com vendas. Achava que eu não tinha problema com vendas. Olha só, eu trabalhei com vendas eu vendi produto da Polishop, eu trabalhei com venda de brinquedo, eu vendi purificador de água. Inclusive, eu entrei na Polishop para aprender a vender. Eu queria aprender a vender. Então, assim, eu não vi. Quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu descobri que uma das principais competências do empreendedor é saber vender. Então, eu queria aprender a vender de qualquer jeito. Só que o que acontecia? Quando ia pro Vamos Ver, eu não tinha o resultado que eu esperava. E eu não entendia. Até que um dia eu estava num evento de marketing digital e eu ouvi a galera comentando, nossa, aquele cara falando de mim, aquele cara só quer vender.
O conteúdo dele é só venda. E aquilo me incomodou pra cacete. Me incomodou muito, muito. Ao ponto que eu comecei a parar de vender. E adivinha o que acontece quando você para de vender? O resultado cai. Você parou de falar de venda. E o que acontece quando seu resultado cai? Você para de gerar transformação. Se eu transformo a pessoa que compra de mim e eu paro de vender, eu estou parando de gerar transformação. Faz sentido? Fez sentido para você, Ana? Fez sim, bastante. Acho que a maior dificuldade é vender quando não está em lançamento. Quando está em lançamento, eu vendo super bem. Mas eu acho que o vender antes que é o problema. É isso. E aprender aí, a vender antes. Quando o meu conteúdo ele tá focado em ensinar, aí eu não consigo vender. Só que o ensinar, ele tem que estar envolvido no seu conteúdo aberto. Você não tem que só ensinar a parte técnica. Você tem que, o seu objetivo é convencer ele de que ele precisa aplicar aquilo que você está ensinando. Sim. Porque senão o que acontece? Você desregula a balança do dar e receber. Tem uma lei sistêmica, você já ouviu falar de constelação sistêmica? Constelação familiar, leis sistêmicas. Tem uma das leis que é dar e receber. A balança tem que estar em equilíbrio. Se eu dou muito e a pessoa não retribui, acontece um desequilíbrio na balança e chega um momento que eu seco ou ele se afasta. Porque ele se sente em tanta dívida com você que ele não consegue mais te acompanhar. E aí ele para de te acompanhar. Quando ele não consegue retribuir a quantidade de valor que você gerou para ele, ele vai se afastar de você. E o que como que equilibra isso? O que acontece? Quando você só entrega conteúdo, mas não mostra como ele gera, mas não convence ele de que ele tem que entrar em ação, essa balança desequilibra. Como é que equilibra essa balança? Ele comprando de você, ele compartilhando o seu conteúdo, ele participando, comentando, porque não é só comprar que a gente retribui. Comprar é a forma mais clara e mais direta. A gente trocou valor, você me deu dinheiro, eu te dei conhecimento. É uma relação direta. Mas às vezes você, cara, eu não consigo comprar agora. Aquela desculpa do dinheiro, que a gente sabe que eu expliquei e mostrei aqui para vocês hoje que o problema não é dinheiro, que a gente sempre dá um jeito. Mas digamos que o seu cliente não teve essa aula que eu acabei de dar aqui, ele acha que o problema é dinheiro. E aí ele vai dar justificativa, não, eu não posso gastar agora e tal. Só que o que ele faz? Ele chama uma galera. E dessa uma galera que ele chama, acaba que entra uma outra pessoa e compra. Ele retribuiu. Ele reequilibrou a balança. Entendeu? Mesmo ele não comprando. Então, a gente tem o cliente que é o comprador, que é o cara que muitas vezes ele nem vê muito seu conteúdo, ele chega e compra e já quer resolver logo. Tem o cliente, que é o cliente que está ali o tempo inteiro te acompanhando, devora tudo, vê tudo, fala de você o tempo inteiro, apresentou para meio mundo de gente o seu trabalho e gerou um efeito muito grande para o seu resultado. Esse também devolveu. E tem aquele cliente que fica caladinho, aquela pessoa que fica caladinha. Ela assiste o seu conteúdo ali, vê o que você faz e não fala nada para ninguém, e não entra, ela só está ali consumindo. Essa pessoa, ela está na postura do tomador. Ela só quer tomar. Sim. Ela só quer receber. E aí o que acontece? Quando você vem e vende para ela, ela fica puta com você. Porque dói. Ela percebe que ela não consegue equilibrar a balança. E aí é a hora que ela se afasta. Sacou? É a hora que ela se afasta, porque ela não consegue. É sistêmica, é inconsciente, ela não consegue. Então, o que você precisa fazer é ajustar essa balança. É equilibrar. E, às vezes, esse desequilíbrio não acontece só no seu conteúdo. Às vezes, acontece no preço do seu produto. Sacou? E de todo jeito a gente sabe que, cara, a gente vai apresentar para um monte de gente e só uma pequena parcela vai comprar. A gente tem ciência disso. Uhum. Sacou? Mas fez sentido? Fez sim. Sim. Show de bola. Sim, mas é um treino, né? É fazer essa mudança de cabeça de expert e cabeça de lançador, né? Isso. Quando a gente faz o diagnóstico sistêmico, a gente consegue ver como é que dá essa relação. Por exemplo,
a hora que eu fui planejar e pensar como é que funcionaria a nossa mentoria, a hora que eu joguei no campo para ver como é que estava, eu senti muito peso. Muito peso. Tá muito pesado para mim. E aí o que estava acontecendo? Do jeito que eu tinha construído o programa, o meu cliente ele ia entrar na postura de criança, querendo socorro, querendo pai, querendo que eu carregasse no colo. E se ele entra nessa postura, ele não cresce. O que eu preciso, um dos meus processos de educação do pessoal que é meu aluno, dentro dos 100 dias, dentro do processo que eu trabalho com eles, é eles saírem do perfil de criança, do sentimento, e se comportarem como adultos, que é eu assumo responsabilidade, eu não fico, por exemplo, toda a responsabilidade do meu resultado, bom ou mal, é minha, não é de ninguém. 50% do trabalho é de quem está me ensinando, 50% é meu. Então, toda essa consciência faz com que a pessoa saia dessa postura de criança e vá para a postura do adulto. Só que, da forma como eu tinha desenhado o programa, como eu estava picotinho, puxando muito, eu queria controlar tudo que a pessoa ia fazer, falar exatamente cada detalhe, de que hora que ela tinha que fazer o quê. Isso estava me sobrecarregando e estava deixando a pessoa nessa postura de, cara, eu vou ficar aqui e ele que resolva. Aí eu ajustei, na hora que eu vi isso, eu ajustei o meu pensamento do que eu estava pensando em fazer, detalhes. E na hora que colocamos no campo de novo, para ver como é que isso se comportaria, estava em equilíbrio, a gente estava andando de mão dada, eu e a minha audiência, né, eu e as pessoas que vão fazer a mentoria, a gente consegue andar juntos, não é nem só eu, nem só ele, é juntos. Isso a gente consegue fazer no diagnóstico, a gente consegue ver como é que está essa balança, para ver se isso está acontecendo ou não. Que se estiver acontecendo, a gente vê o que pode ajustar, coloca de novo no campo para ver se isso que a gente está pensando em fazer vai resolver a questão. Entendi. Muito, muito fora da curva, né, do que a gente está acostumado a ver, mas faz muito sentido. Exatamente. Não, é isso que eu falo para a galera, assim, a gente está acostumado a simplesmente olhar para o técnico, né? Conhecimento. A gente não está olhando... 20%, né? Exatamente, para os 20%, só que 80% é inconsciente. E agora que a gente está acontecendo uma expansão de consciência no planeta, a internet ajudou muito nisso, porque a gente passou a ter muito conhecimento que antes a gente não tinha. Agora que está acontecendo essa expansão, que a gente está expandindo a consciência, está mudando de dimensão, a gente está conseguindo ter novas tecnologias que antes a gente não tinha. E esses novos aprendizados, essas novas tecnologias, por exemplo, hoje a gente consegue ver essa emissão de ondas. Tem câmeras que conseguem fotografar essa emissão de ondas que sai do nosso corpo, consegue fotografar um chakra, que antes a gente achava que era conversa de doido. E hoje já tem comprovações científicas de muita coisa. Então, à medida que a gente está expandindo, algumas pessoas estão evoluindo e se abrindo para essas novas tecnologias, e outras pessoas continuam na terceira dimensão, eu só acredito no que eu vejo, no que eu pego. Sim. E essas pessoas que estão ficando na terceira dimensão, aos poucos o resultado vai cair. Vai começar a elevar, a ter resultado da galera que está ampliando, tá olhando o que é invisível, tá olhando a quarta dimensão, a quinta dimensão, o invisível, o emocional. Então, tem o emocional e tem o sistêmico, quarta e quinta dimensão. Quando a gente começa a olhar isso, o negócio vai. Sim. Tudo é treino, né? Treino e técnica. Técnica que eu digo não, técnica comportamental. Não, assim, isso, mas até isso é importante a gente entender que a técnica é importante. Eu não estou falando que a técnica não é importante. A técnica é importante. E é por isso que eu inseri ela dentro do programa. Eu vi que que, assim, por mais que eu treinasse o meu aluno para expandisse a cabeça do meu aluno, se ele não tiver a técnica em simultâneo, a coisa não vai. Sim. Porque no momento que ele está implementando, vai travar alguma coisa. Vai vir alguma coisa. E aí a gente precisa trabalhar. O que é mais difícil de ajustar, técnica ou comportamental? Comportamento. Bem mais, né? Porque o comportamento, ele depende da pessoa, primeiro, de você ter alguém que consegue extrair o que está invisível. Esse é o primeiro ponto. É muito difícil você trocar comportamento sozinho. Trocar comportamento sozinho é criar um novo hábito.
E, cara, se você já tentou criar um novo hábito, tipo, tô acostumado a acordar meio-dia, vou começar a acordar às 5 horas da manhã. É uma dor muito grande, é um esforço muito grande. Isso quando a gente sabe o que a gente quer, e quando a gente não sabe qual que é o hábito inconsciente que a gente está fazendo. E quando eu não sei por que, que eu estou procrastinando. Então, por isso que é complicado. Mas quando a gente tem o passo a passo, quando a gente sabe o que fazer, aí é tranquilo. Por exemplo, teve caso, um exemplo claro que eu tenho. Tinha uma aluna minha que ela não sabia por que ela, por exemplo, não conseguia decolar o negócio dela. Ela tinha que ser tudo ela. Ela não confiava em ninguém. Ela não confiava em ninguém. Ninguém fazia o que ela fazia. Quando a gente foi olhar, sabe o que era? Ela tinha sofrido um abuso. Por isso ela não confiava em ninguém. Só que ela nem lembrava que ela tinha sofrido um abuso, porque era muito criança e isso foi apagado da memória dela. Quando a gente corrigiu isso, trabalhando essa emoção, a criança entendeu que ela não precisava mais guardar aquilo, que ela podia seguir adiante. Ela contratou, cresceu equipe, cresceu negócio, entrou para o mercado digital e a coisa aconteceu. Então, técnica de regressão? Foram 2 pontos. Eu trabalhei com EFT. Na EFT, ela o que é EFT, Fagner? EFT chama Emotional Freedom Techniques. É uma técnica onde você toca pontos do seu corpo e enquanto você toca esses pontos do corpo, você vai liberando as emoções que estão armazenadas. Enquanto a gente fazia a EFT, veio para ela essa memória de que tem alguma coisa muito forte, ela começou a entrar em pânico. A hora que ela entrou em pânico, aí eu fui para a regressão. Aí eu entrei na regressão e aí busquei essa cena, trabalhei essa cena, ressignificamos tudo aquilo e aí ela... E isso dá para fazer tudo via online? Tudo 100% online. Que legal. Outro país. Eu já fiz o Leader Training, não sei se você já ouviu falar. Conheço, LT. já ouvi falar. Há um tempo atrás já. Por isso que eu fiz um pouco, né, de regressão, mas faz muito tempo. Muito legal. E tudo isso é na mentoria? Não, isso é um outro programa. Tudo. Agora vai ser na mentoria, né? Eu tô juntando tudo. Vai ter só a mentoria agora. Muito top. Aí, por quê? Porque eu vi que não adiantava eu fazer separado. Não adiantava eu vir trabalhar a técnica, porque na técnica, por exemplo, eu estou fazendo lá uma análise de um lançamento, igual eu fiz análise do seu lançamento. Aí eu falo para a pessoa fazer isso, e na hora eu vejo a resistência dela. Só que ali eu não posso tratar. Sim. Aí agora dentro da mentoria eu posso tratar. Na hora que eu vejo a resistência, eu falo, cara, você está resistente nisso, vamos trabalhar isso? E aí eu consigo trabalhar. Então eu parei de querer fazer as coisas separado e agora a gente vai fazer tudo junto. A única coisa que vai ser separada é se a gente precisar fazer um diagnóstico sistêmico, porque o diagnóstico, como eu preciso do parceiro, aí a gente marca um horário, a gente faz lá com o nosso parceiro esse diagnóstico, mas o restante vai ser tudo dentro da mentoria. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Só para te dar só para te falar de hoje, faltam 2 vendas para 6 em 1, tá? Show de bola, que massa, parabéns. Falta 2 só. Quanto foi seu último resultado? 7,5. 75. Ou seja, você ainda não fez os 6 dígitos, então? Não. Ou já fez? Não. Você ainda não fez? Não. Ah, moleque, que massa. Então estamos saindo do 5 para ir para o 6. Estamos do 5 para o 6. Faltam 2 vendas para 6 em 1. Vamos ver. Tem até meia-noite. Vai fazer. Que horas são? Não, faz. É 6 em 1. É 6 em 1. Faz stories lá, marca. Pode deixar. Não, eu tô fazendo. Pode deixar. Pode deixar que eu marco vocês, tá bom? Obrigado, Fagner. Tamo junto, Ana. Valeu. Já comecei a lançar, já fiz as minhas primeiras vendas do meu produto, até fiz tudo direito, até aí fiz tudo direitinho. Mas agora estou procrastinando, sem tempo para dedicar no meu negócio digital. Por que isso acontece? Então, o que acontece? A sua mente percebeu a possibilidade de prosperar. Percebeu a possibilidade... porque o que acontece? Na hora que a gente vê que é possível, o nosso cérebro interpreta aquilo. Até então, provavelmente você não estava acreditando que era possível.
Quando você vê que é possível, aí o seu cérebro vai olhar e vai fazer uma projeção de futuro. O que vai acontecer se isso daqui continuar acontecendo? Ele vai ver, opa, se continuar crescendo, eu vou ficar rico, ou vai ter muita gente que vai me conhecer, e aí ele começa a balancear. Tá, se muita gente me conhecer, o que pode acontecer? As pessoas podem me julgar, ou as pessoas podem me achar que eu fiquei metido, ou podem achar isso e aquilo. E, pô, eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado, eu preciso que as pessoas gostem de mim. E aí você começa a procrastinar. Ou então, o que pode acontecer? Cara, se eu conseguir isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que, peraí, riqueza traz insegurança. Lembra no jornal que eu vi lá que o fulano de tal, filho do empresário não sei qual, foi sequestrado? Nossa, já imaginou se eu for sequestrado? Não, eu vou morrer. Não, não pode. E aí o seu cérebro começa a fazer vários cálculos matemáticos para saber qual que é a chance disso ferrar com a sua vida ou ficar boa. E ele começa a ver que o prazer de ter dinheiro não supera o risco. E aí ele começa a te sabotar. Então a gente precisa reequilibrar essa balança. Quando você reequilibra essa balança, quando você tira fora, e eu vou passar as crenças financeiras para vocês vão ver lá um monte de crença dessa. Na minha profissão não dá para ganhar dinheiro, né? Professor é sacerdócio. Então eu vou passar várias crenças que com certeza você tem várias lá. E se você achar que não tem nenhuma, pode ter certeza que você está se sabotando. Porque, cara, eu tenho certeza absoluta que você tem várias das crenças que tem lá. E aí, o que acontece? A gente vem, limpa a carga emocional que está atrelada a essa crença, e aí você para de procrastinar. Como é que eu sei qual que é a crença? Na verdade, quando a gente começa o processo, a gente não sabe. À medida que a gente vai descascando a cebola, que a gente vai tirando a emoção principal, que é estou procrastinando, que a gente vai tirando a gente começa dali, a gente tem que partir dali, que é o que eu sei. A gente parte lá do galinho, do fruto podre que está lá na árvore, e vai descendo, até a gente chegar lá na raiz e ver o que é o real motivo. Normalmente o motivo não tem nada a ver com o que você acha que é. É muito diferente do que você acha que é. Beleza? O Fast, não sei o que aqui, vamos lá. Fast to Home. Vivi com a crença de odiar vendas e vendedor, até que um dia eu encontrei a luz. Muito bom, muito bom. E aí a gente aprende que, cara, vender é a melhor coisa que tem no mundo. Melhor sensação. A hora que você vê igual, né? A hora que você vê entrar, em um dia você faz 100 mil reais. Cacete. Não tem sensação melhor no mundo. Quando você destrava esse marco. Porque esse é um marco, né? O primeiro marco que a gente fala assim, caramba, que quem não sentiu ainda vai sentir, espero eu, né? Eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Se você não desistir, você vai sentir. É a primeira venda. A primeira vez que você recebe um e-mailzinho do Hotmart, parabéns, você fez uma venda. Cara, não tem sensação melhor no mundo. Não tem sensação melhor no mundo. Na hora que chega um e-mailzinho para você, você fica assim, parabéns, você acaba de fazer uma venda. E aí vem, fulano de tal, comprou, putz, é muito foda. Você fala, caramba, eu estava aqui fazendo sei lá o que e entrou dinheiro na minha conta. Isso é mágico. Essa é a primeira ficha que cai. E aí você fala, é real. Na hora que você fala, é real, parece que vira uma chavinha no seu cérebro. E muda uma porrada de coisa uma porrada de processo que a coisa começa a andar. Esse é o primeiro ponto. Segunda crença, na hora que você bate os 10 mil, você fala assim, caramba, eu estou trabalhando de casa, com computador, com celular, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Com 10 mil reais eu posso trabalhar de onde eu quiser. Nossa! Aí abre outra ficha na sua mente. Você fala assim, cara, eu preciso mais. Aí você começa, aí você entra nessa noia. E aí você fala, aí vem o próximo marco. Os 6 dígitos, cara, na hora que você faz 100 mil em 7 dias, e igual a Ana, 100 mil em um dia, eu fiz 100 mil em 1 hora. O meu primeiro 100 mil foi em 1 hora. Eu esperava em 7 dias. Minha meta era em 7 dias. Por tudo que estava acontecendo, por todas as metas, eu falei, não, 7 dias eu acho que vai. Eu contratei a consultoria do Samuel para isso, né? Para fazer os 6 em 7. A hora que deu 1 hora de carrinho aberto, eu estava de cueca.
Nesse quarto aqui que eu tô agora. Esse é meu escritório, meu escritório aqui, no mesmo lugar. Aqui, a rolha do champanhe que eu estourei. Eu guardo de recordação. E eu lembro que eu estava virado, quase 48 horas virado, que eu falei para vocês, né? Eu saí do evento, peguei o avião, escrevi o roteiro ali no avião mesmo, no aeroporto, chorava escrevendo o roteiro de emoção. E cheguei em casa, gravei vídeo, subi o vídeo de cuequinha ali, sentado na frente do computador, esperando as vendas caírem, de repente né, o e-mail começa a pular. Na época não tinha o Tintim do Hotmart, não. Hoje tem o Tintim, né? Hotmart capitão. Trim, trim, trim. E eu falei, cara, é real. E aí começou. E aí eu falei, puta que pariu, e agora? Bateu, caramba, bati a meta, corri, pulei. Eu comecei a entrar em desespero. Falei assim, e agora? É muita gente. É muita gente. E entrando, eu falei, cara, eu não vou conseguir atender esse povo, não. É muita gente, agora eu vou fechar, vou parar, vou fechar. Aí a Gabi e o Samuel. Vai fechar porra nenhuma. Vai ficar aberto, depois a gente dá um jeito de atender esse povo. E eu, caramba, não é possível. E tal, e aí vou fechar, não vou fechar, vou fechar, não vou fechar. Acabei ficando 7 dias, a gente fez lá os nossos 550 mil. Eu lembro que a gente fechou, na época o dólar estava 2,60, a gente fechou com 260 e pouco no primeiro dia, e deu mais de 100 mil em dólar, né? E eu falei, cara, fiz 6 e 7 em dólar e tal. Pena que o dólar hoje está tão caro, né? Devia ter guardado, né? Comprado dólar lá e guardado, olha só. E aí foi, é claro, isso não fica 100% no nosso bolso. Quando você ouvir alguém falar, né, fiz 6 e 7, tá? Muito vem, isso é reinvestido, a gente continua investindo e crescendo, afinal a gente quer fazer a bola de neve crescer, a gente quer gerar mais resultado, crescer mais, porque a gente comemora o número, mas por trás está uma porrada de vida que a gente transformou. O André e a Simone, que hoje ajudam tantas pessoas, vieram de uma época dessa. O Rubinho veio de uma época dessa. Todas as pessoas que vocês vêm dando depoimento fazem parte desses números. Então, quando a gente comemora esses números, o que a gente está comemorando é a quantidade de vidas que a gente está transformando. No final, é isso que importa. Só que o que acontece? Como tudo na vida, nem sempre todo mundo vai ter resultado. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não vão ter resultados. Boa parte delas. Por quê? É igual academia. Existem vários fatores internos da pessoa que vão dificultar o caminho. Então, por isso que a gente precisa trabalhar vários fatores. E mesmo assim, muita gente, mesmo a gente trabalhando todos os fatores, algumas pessoas, o medo de encarar aquilo que está no passado é tão grande que ela vai acabar não encarando. Ela vai acabar encontrando um motivo para não fazer, para não entrar numa turma, para não fazer um programa. Porque tem tanto fantasma dentro do guarda-roupa que o medo de encarar vai ser mais forte do que a vontade de vencer, de ter resultado. Espero ter ajudado vocês de coração, espero que tenha clareado muita coisa. Valeu!